Olá, está começando a Abrapcast, episódio número 4, diretamente dos estúdios da Live University, uma das maiores escolas de negócio do país, que, aliás, escolhido pela Abrap e pelo Instituto Prevenir Perdas, como a entidade que está junto conosco desenvolvendo o primeiro MBA de Prevenção de Perdas e Gestão de Risco do país, que já temos inclusive a definição do primeiro dia de aula, que será dia 30 de janeiro. Sou Carlos Eduardo Santos, presidente da Abrap, e teremos um episódio de hoje muito especial. Vamos falar sobre o papel transversal da área de prevenção de perdas da empresa, vamos falar sobre perda ampliada, vamos falar de todas as competências hoje que um profissional de prevenção de perdas necessita ter para que possa ter um posicionamento mais estratégico e que possa agregar um valor maior para a empresa. Quero agradecer aos nossos 4 parceiros estratégicos, a NCSA, que é o nosso escritório jurídico, que dá todo o apoio jurídico para a Abrap, ao Instituto Prevenir Perdas, que é o braço acadêmico da Abrap, também a VIPTech, por gerenciar e administrar o nosso site, e também a LocalWeb, que é a nossa plataforma de e-mail marketing. Chegou a hora de ouvir os nossos especiais convidados desse episódio. Primeiro, do meu lado aqui, meu amigo Fernando Lage, que é sócio da KPMG. Fernando, por favor, conte um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória, como que você chegou a trabalhar hoje na área de auditoria, gestão de riscos. Fala um pouquinho sobre você e sobre a tua carreira profissional. Obrigado, Carlos, Alexandre, Marcos. Prazer estar com vocês. Eu começo dizendo que nasci em São Paulo, mas fui criado em Minas, Carlos, e comecei a trabalhar com meu pai muito novo, com 11, 12 anos, no varejo de autopeças, interior de Minas, mas ao entrar na faculdade, me graduei em administração de empresas e ingressei na KPMG, na parte de auditoria contábil, no escritório de Belo Horizonte. E depois de 6 anos, acabei tomando um rumo para vir para São Paulo, retornei a São Paulo, depois de longa data, e aí, isso era 2004, comecei a trabalhar mais com esse viés de auditoria interna, controles internos, gestão de riscos. Tinha aquele caso da Sarbanes-Oxley, uma lei americana que exigia de algumas empresas ali uma necessidade de compliance, sobretudo sobre os controles que suportam as demonstrações financeiras. Mas aí, desde então, estou aí trilhando essa jornada dentro dessa função GRC que a gente tem comentado hoje em dia. Então, hoje eu lidero a prática de governança, riscos e compliance da KPMG Brasil. Tenho clientes dos mais diversos setores e segmentos. Varejo é um dos setores que hoje eu tenho atendido com uma boa relevância também dentro da carteira que nós temos. E empresas com níveis de maturidade também diferentes, empresas de capital aberto, mas também empresas familiares de médio porte, pequeno porte, que têm suas peculiaridades e situações específicas. Então, acho que para a introdução seria isso. Eu agradeço aí, passar novamente para você, Carlão. Alexandre, que é nosso professor do nosso MBA, e Fernando Lage, que é nosso professor do nosso MBA. E por falar em Alexandre, quero convidar agora um outro professor do nosso MBA, Alexandre Ribeiro, da R Dias. Por favor, fale um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória. R Dias, que é uma grande referência em consultoria no varejo, e você com certeza vai nos abrilhantar muito com o teu conhecimento hoje aqui no nosso episódio, por favor. Bom, Carlos, é uma delícia participar de um grupo tão seleto como esse, Com amigos como esse na mesa, fica sempre mais fácil conversar, Também concordo. A minha história vem já de bastante tempo. Iniciei as atividades no varejo de uma forma muito peculiar. Comecei a trabalhar na feira com 9 anos de idade, porque meu pai não queria ver moleque parado em casa, E de lá para cá o varejo foi deixando essa marca que a gente não consegue nunca apagar, Então, trabalhar no varejo é algo simplesmente incrível, a gente aprende com o varejo todos os dias, porque é muito dinâmico. Então, isso acabou me levando para diversos caminhos diferentes, e um deles vingou de uma forma bem interessante, que é o caminho que eu trilho até hoje. São 29 anos liderando projetos de transformação do varejo, de melhoria de performance, de desenvolvimento de empresas varejistas. Então, nesse percurso, hoje eu conto com um time muito especial, que na verdade a gente brinca, na R Dias, que eu sou aquele que vai falar a respeito da R Dias, Quem faz são eles, Então, são praticamente 100 pessoas, 100 colaboradores em diversas áreas, diversas especialidades, sempre com um foco muito forte de botar a mão naquilo que faz a diferença, de uma atuação prática.
E a nossa atuação ela se resume a uma abordagem um pouco diferente. Nós não somos uma empresa de consultoria, somos uma empresa de assessoria. É mão na massa, ajudando o cliente a transformar aquilo que ele julga relevante para mudar os resultados. Então, o que a gente vem fazendo com as empresas varejistas de diversos portes é fundamentalmente isso. Melhorar o resultado, estruturar o que é necessário para que ela tenha perenidade, e aí a questão da gestão de risco está sempre por trás disso, né? E a transformação das pessoas, suporte para que cada um consiga desenvolver o seu negócio de uma forma apropriada. E trabalhar no varejo é essa loucura. Todos os dias, não tem horário, não tem folga, mas é algo que a gente não consegue abandonar de tão viciante que é. Então, é o amor pelo varejo que faz as coisas acontecerem. É isso que a gente tem feito. Obrigado, Ale. Bom, e agora quero apresentar nosso terceiro convidado, que é um professor de muitos de vocês que estão assistindo aqui, que já há muito tempo milita aí nas áreas de auditoria, gestão de riscos, nas universidades. Professor Marcos Assi, seja bem-vindo ao nosso episódio. Por favor, se apresente aqui para os nossos associados. Eu sei que de todos aqui eu sou menorzinho, estou só com 4 consultores lá comigo, né? Mas, bom, primeiro agradecer essa oportunidade. Só vou começar. Sou filho de manicure com motorista de táxi. Ralei feito cão para poder chegar onde eu cheguei. E aí, quando eu falei assim, vou arrumar uma profissão, ser contador, né? Eu era contador até 2001 e eu tenho saudade. Eu era feliz e não sabia. Era só fazer conciliação, fechar o mês, atender a auditoria, que coisa linda. Aí um dia, um louco vai lá, derruba a torre, né, do World Trade Center, e eu saio da Controladoria Internacional do Arab Bank para auditoria interna, controles internos e compliance. Eu falei, meu Deus, controle interno, beleza, né, Alexandre? Eu falei, compliance, o que é isso? Eu achei que era um croissant com Nutella, aí eu descobri que é um croissant com pimenta dentro de moça e não tiraram a semente, está queimando até hoje. E aí eu estava até justamente essa semana num cliente, né, o menino do risco, falei assim, quantos anos você tem? Assim, 30. Amigo, quando você estava sendo alfabetizado, eu já estava escrevendo política de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, me respeita. Aí ele olhou, não, pelo amor de Deus, não, estou só explicando, você me respeita, que eu já estou há 24 anos nisso. E aí eu acabei entrando na governança, porque aí veio gestão de risco com o Banco Central, aí o banco fez o IPO, você vai ser o líder do projeto. Eu falei, beleza, IPO. What the hell is that, né? E aí eu acabei me especializando, e não tinha literatura sobre isso, você sabe disso. E aí eu falei, caramba, aí com o passar do tempo fui escrevendo os meus livros, né? Estava até brincando com o Carlos ali, que eu estou com o meu 15º livro. E é uma questão, tem a Massa Consultoria, fez 18 anos, e alguém insano falou para mim que a Massa Consultoria tem mais de 18 anos. Aí eu fiz uma conta, né? Eu falei assim, estou com 56, mais 18... Eu falei assim, 64, 74. Será que com 74 anos eu vou conseguir chegar no cliente? Você mapeou o processo, Felipe. Eu não sei se eu vou estar com essa energia para continuar falando sobre isso, né? E é uma coisa que a gente já estava até conversando, assim, eu gosto de criar modelos que sejam explicáveis, né? A metodologia existe, a gente tem que facilitar. Então, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, você fala tão simples, dá até vontade de fazer. Eu falo assim, então, estou bem, né? Mas vai fazer. Então, assim, é uma alegria que eu tenho de poder fazer isso, de poder trabalhar com essas questões, né? Então, e quando você me chamou para participar, né, da universidade, se vamos comigo... Eu falei para minha esposa, falei assim, vou dar aula na Live University. Eu falei assim, o que é isso? Não sei, mas o Carlos me ligou, vou com ele. Que legal. E ela fala assim, você não perguntou como que vai ser? Eu falei, não faço a mínima ideia, mas não deve ser coisa ruim, não, porque os caras estão lá bom. Então, comigo foi igualzinho. Estou dentro. Você está dentro? Estou. Então, estou bom. Que disciplina você quer dar? Eu falei assim, bicho... Ele não falou nada. Você vê que você pode, que eu posso fazer. Assim, se quiser, até, né? Mas é muito gostoso, né? A gente poder fazer isso. E a gente não começou agora, né? Então, já está há bastante tempo. E é muito gratificante estar com vocês aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que cá entre nós, né? Esse podcast vai ser de uma semana, é isso?
Porque pelos 4 aqui tem assunto umas semanas ainda vou piar, mas vamos lá. Se não, colocar a garrafa de vinho na mesa. Uma minissérie. Uma minissérie, fazer uma minissérie, né? Bom, pessoal, primeiro, obrigado mais uma vez aqui, muito honrado com a presença de vocês, tá? Então, eu sei que o convite, né, foi aceito de coração e acho que o nosso desafio aqui nesse episódio é a gente tentar com simplicidade passar algumas mensagens importantes para quem está assistindo a gente, né? Então, eu queria trazer logo de cara, é um tema bastante controverso. Já vem com voadora. Essa é a ideia, já começar chegando, né? Arrepiado. A gente, os nossos anos e anos e anos trabalhando aí no varejo, né? Porque os nossos telespectadores, a grande maioria são varejistas, mas nós temos também uma quantidade bastante representativa de profissionais de prevenção de perdas, auditoria, de outros segmentos além do varejo. Mas nós começamos a falar de prevenção de perdas dentro do varejo, foi onde eu comecei, né? E era um foco muito operacional, muito focado em segurança. Durante muito tempo, o tema prevenção de perdas focou-se realmente na questão do produto, a questão da avaria, a questão do vencimento, do acondicionamento, a questão da perda por furto interno, furto externo. Desvio de septo, a gente fala desvio de septo. Exato. Ele perdeu o cheiro da honestidade e começa a fazer bobagem. E aí, durante muito tempo, o foco foi realmente esse, né? A perda de produto. E a gente, com o passar do tempo, óbvio que nós criamos a primeira iniciativa dentro do Provar na USP, isso foi em meados de 1996, 97, eu sempre falo da minha amiga Cecília Leotti, a gente, de fato, começou a discutir ali e o foco era a perda por furto, a perda por avaria, né? E com o passar do tempo, já se passaram 25 anos, a maturidade vem aumentando nas empresas, né? Nós já temos, inclusive, várias empresas com uma posição de diretor, né, que cuida não só do tema prevenção de perdas, aliás, é o que a gente vai discutir aqui, né, que tem uma atuação mais transversal, um dos temas do nosso podcast. Mas, de fato, houve um crescimento da maturidade, né? Hoje, muito mais empresas investem em prevenção de perdas e a gente observa hoje a perda com um ecossistema mais ampliado. A gente pode chamar de perda ampliada ou pode chamar de universo de gestão de risco, que faz com que o guarda-chuva de competências para o profissional seja maior, para que ele possa agregar mais valor. Então, obviamente, que temos que fazer o básico bem feito. Temos que ter o menor nível de perda possível e aceitável para cada empresa. E cada empresa tem o seu limite aceitável, o seu apetite aceitável daquilo que ela pode assumir. Daqui para baixo eu sei que eu não vou ter perda zero. Então, já estou feliz com esse resultado. Quando a empresa chega nesse nível residual, começa a fazer sentido o profissional olhar para outros tipos de perdas no universo mais amplo de gestão de risco, como perda financeira, perda administrativa, perda comercial. Perda comercial, por exemplo, a questão da ruptura, né? A perda de venda por ruptura talvez seja maior que a perda física de produto, né? Então, a gente vem, durante muito tempo, trazendo esse debate para os nossos fóruns da ABRAP, né? Para que a gente possa elevar ainda mais a maturidade dos profissionais e fazer com que as empresas deem mais espaço para os profissionais para que possa agregar mais valor. Então, eu queria trazer esse primeiro tema, colocar aqui na mesa, porque a gente tem experiências diferentes aqui. Estamos no caminho? Essa é a realidade, né? Qual a visão, né? Primeiro, Alexandre, qual a tua visão sobre isso? Como é que você enxerga hoje o momento que nós estamos com relação a esse sonho que a ABRAP tem, né? Então, Carlos, eu acho que um dos aspectos mais relevantes que a gente tem para colocar, para abrir essa conversa, é que, independente de qual o nome que se dá para isso, a gente tem que entender que os profissionais que ralam dentro de uma organização varejista, eles acabam adquirindo um conjunto tão grande de experiências que a gente tem que valorizar e a gente tem que pensar numa jornada de desenvolvimento para esse profissional. Quando a gente fala de perdas de uma forma básica, da forma mais simples que se pode imaginar, e no meu ponto de vista, como falou, simples, bem feito, né? Independente do conceito, a gente tem que entender que para conseguir fazer as perdas estarem em um patamar aceitável, digamos assim, porque a gente nunca pode se contentar com o número que chegou, o número que alcançou,
porque o efeito disso no lucro líquido é praticamente direto. Então, a gente precisa pensar sempre em como a gente se supera, como a gente faz melhor isso. Mas, partindo da dinâmica em que eu já cheguei nesse número, e a gente pode falar como chegar nesse número durante o nosso encontro de hoje, mas as pessoas que participam disso, elas acabam tendo que desenvolver habilidades multidisciplinares, porque as perdas acontecem por uma quantidade infinita, praticamente, de razões e motivos. Então, eu tenho um excesso de estoque que gera perdas, eu tenho um erro de sortimento que gera perdas, porque o item passa a girar menos, porque não é apropriado para aquele perfil de loja, porque não é apropriado para aquele perfil de consumidor. Então, no final das contas, a gente acaba tendo uma quantidade tão grande, ele vai ter que pensar em logística, ele vai ter que pensar em financeiro, ele vai ter que pensar nos custos que aquilo tudo gera. Às vezes, as áreas estão inchadas e os números de perdas estão altos. Então, o bom profissional já não permite mais que isso aconteça. Porque se eu alcancei o patamar bom de perdas, naturalmente, eu preciso começar a desinchar a área e transformar esses profissionais que estão lá em agentes cada vez mais estratégicos. Então, tirá-los do operacional. Quando a gente faz isso por um profissional de perdas, de prevenção, de desenvolvimento dessa lógica de eu tenho que perder menos, invariavelmente a gente está dando um salto incrível no desenvolvimento e na formação dele. E agora pensa, ele teve que entender de logística para falar com o CD, ele teve que entender de alguns aspectos de controladoria e aspectos relevantes para poder conversar com o controller. Ele tem que dialogar com todos. E a hora que ele entra no comercial, aí as coisas ficam muito mais complexas. Porque nós estamos falando do core do negócio. Quem está lá, invariavelmente, é alguém com muita experiência, quando não, numa empresa de médio e pequeno porte, provavelmente um dos donos. Então, para poder fazer esse diálogo, esse profissional obrigatoriamente tem que se desenvolver. Então, os melhores sempre terão se desenvolvido de forma multidisciplinar, tornam-se generalistas muito importantes. E aí, desperdiçar esse profissional deixando no operacional é algo muito delicado. Não deve ser feito. Então, a gente precisa pensar em que jornada de desenvolvimento, que plano de carreira eu dou para o profissional de gestão de perdas. Sim. Aí, para mim, é o ponto-chave. A capacidade de ficar clara. Se ele chegou até um estágio de excelência nesse assunto, ele teve que passar por muitos temas diferentes. Desperdiçá-lo deixando num cubículo operacional não está com nada. A gente precisa dar status estratégico para a área e, consequentemente, para o profissional que vem disso. Ele pode se desenvolver na gestão de risco em uma série de outras áreas dentro da organização. Por isso, temos que aproveitar melhor esse profissional. Tem muito potencial. Até porque você contrata um analista e a única coisa que ele não faz é analisar, ele é executador. E você mata todo um processo com isso que ele está falando agora. Né? Olágio, eu sei que recentemente você até abordou isso em uma das palestras, né, que você acabou realizando no fórum, lá no fórum, né? E aí, quando você vê experiências fora do varejo e compara com o varejo, você entende que a gente está próximo do que o Alexandre acabou de falar, né? Porque realmente parece que essa visão top-down tem que ser top-down, quer dizer, a alta administração tem que entender, né, de qual a contribuição estratégica que ela pode dar para que a partir daí ocorra alguma transformação, né? Você pode fazer um paralelo aí? Acho que o Alexandre foi bastante feliz na explanação quando a gente caminha com uma visão da quantidade de conhecimento que um profissional que cuida, né, que assiste à diretoria, aos gerentes, que é a avaliação aí de perda, que no final do dia é a avaliação de risco, né? Quando a gente fala, por exemplo, do perfil de um auditor interno, né, alguém independente que não participa do dia a dia da operação, também ele, para poder executar o seu trabalho, ele tem que ter um conhecimento amplo e uma visão de processo bem completa, né? Vai auditar um processo, o processo permeia várias áreas, por isso que ele tem que ter um conhecimento holístico dentro de uma organização. Mas eu costumo dizer, Carlos, que assim, lógico que tem algumas empresas, por algumas questões regulatórias, tem que segregar essas funções em termos de posicionamento no organograma, mas o mapa de risco, o entendimento daqueles fatores que podem, de fato, trazer um impacto, seja na lucratividade, na perda de clientes, na perda de estoque, é o pano para poder nortear o trabalho de todas essas funções que a gente vê hoje em dia, né? Então, recentemente fui convidado para uma empresa do varejo para ajudar lá numa estruturação da função de auditoria interna. E eles queriam que eu já partisse para qual vai ser o plano de auditoria interna. Antes de fazer o plano,
o debate amplo e restrito, com os executivos que estão no dia a dia do negócio, entendendo quais são as preocupações deles e como aí sim uma área de auditoria interna ou gestão de risco, e muito dos temas, nesse caso específico, estão conectados diretamente com o core business que você falou, né? que é a prevenção de perdas, é estoque, é transporte, é logística, é a questão do encantamento do consumidor, as novas gerações chegando, tecnologia chegando. Então, essa visão imediata de partir já para execução, eu tenho um pouco de cautela. Eu acho que tudo que qualquer uma dessas funções for fazer um planejamento e um entendimento daqueles fatores ou riscos que podem trazer um impacto maior para o negócio e priorizar, né? Porque, assim como o varejo, todas as empresas têm recursos limitados e não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gestão de risco ou própria a avaliação desses fatores aí, ele pode ajudar a empresa a definir uma ordem, uma sequência de temas que será avaliados. Outros não tem como, vão ser avaliados no dia a dia, como a própria ruptura, como você mencionou, é algo que está no dia a dia acontecendo, o abastecimento de lojas, porque a característica do risco relacionado a esse tema é um risco que acontece várias vezes, talvez com impacto menor, mas pela volumetria de possibilidade de ocorrência, ela traz aí um impacto consolidado relevante. Mas acho que talvez o Marcos pode aí me ajudar um pouquinho aí com a visão de riscos, com essa integração, né? Eu queria o Marcos falar. Sobrou para mim. Carlos, deixa eu aproveitar e pegar um gancho aqui no que o Laje comentou. Lógico. Ele falou de gestão de risco e ele falou do profissional, falou da área, segregação. A gente vive nas empresas de médio porte e nas de pequeno, então nem se fala, uma situação muito delicada. Perfeito. Porque você fala, por exemplo, de prevenção de perdas e muitas vezes a área de prevenção está subordinada a operações. Às vezes até, é mais raro, mas ao comercial. Mas já vi, inclusive, subordinada à área de logística. Quando não tem ninguém que decide puxar esse cabide para dizer, opa, isso é comigo, acaba tendo um samba meio maluco aí para o pessoal sambar. Na hora fica difícil de saber para que lado vai. Mas existe uma discussão. Como fica essa questão do risco quando eu estou colocando uma área de relevância embaixo de uma área que pode ser a causadora das exceções, dos problemas e que geram perda também? Como é que fica essa dinâmica? Eu acho que não é um tema muito simples de resolver, mas eu acredito que assim, a independência, quando a gente fala, em tese, né, ou em teoria, seria que o profissional de gestão de risco, auditoria, não deveria revisar aquilo que, de certa forma, ele ajuda a executar, né? Por outro lado, a gente sabe também que as empresas, em algum momento, podem conviver com alguns riscos relacionados a essa questão de independência, e é claro que se aquele tema específico ferir a independência daquele trabalho, daquele profissional, aí ele levanta a mão e fala, olha, eu não tenho o conforto para executar esse trabalho porque tenho, de certa forma, um conflito que eu ajudei a executar a transação, ou executar o controle e por aí vai. Então, é uma equação que, se a gente pega, né, em termos das linhas de defesa, o Marcos escreveu até um livro sobre isso, né, a auditoria interna é a terceira linha, totalmente independente, ela também tem um papel consultivo. Em algum momento, ela pode ajudar a construir, desenhar, por exemplo, quando uma empresa vai implementar um novo processo, implementar um novo sistema, e ela tem um papel muito apropriado, muito conhecimento para participar. E isso não vai ferir a independência. Eu acho que são momentos. E assim, eu prefiro em algum momento, dependendo do porte e da maturidade da empresa, ferir a independência, mas executar e trazer os insights para que a diretoria avalie e fala se aquilo deve ou não deve estar sendo executado, o apetite que eu tenho em relação àquele tema, do que, não vou executar porque eu tenho que ser independente e não fazer nada e deixar a empresa sem uma avaliação ali que possa permear ou permitir algumas ações em resposta, né? Planos de ações que podem responder. Ou seja, fazer é mais importante do que, sem dúvida nenhuma, nesse caso, segregar, né? Eu queria trazer um desafio aqui, tá? Então, primeiro o seguinte, você trouxe dois temas aqui, Alexandre, né? Tá certo? Um tema é a questão a quem se reporta. Sim. E outro tema que foi colocado aqui é a questão da segregação, né?
Por exemplo, se a área de prevenção de perdas pode ser auditoria, se pode ser controle interno, se pode estar... o dono pode ser... tá pendurado numa pessoa só, né? Eu queria trazer um desafio aqui para a mesa, porque nós temos, né, a grande maioria, né, como eu disse, empresas varejistas, mas temos de outros segmentos também, e a minoria são empresas que estão no novo mercado, que precisam obedecer Regulação. o órgão regulador, né? precisa ter os padrões de compliance, né? Então, professor, primeiro... Eu sabia que é sobre É óbvio. Na hora vem para mim. Professor, então, primeiro é o seguinte, né? Vamos aproveitar esse debate, esse podcast, eu acho que pode ser, né, gerar um conteúdo educacional. Então, empresas, né, com porte grande que estão ali no novo mercado, né? Qual que é a estrutura, como tem que funcionar esse negócio, tá certo? Aí a gente vai para o varejo, que são poucas empresas que estão no novo mercado, e aí é um pouco do que o Lage colocou, e aí a coisa pode estar mais misturada. Pode fazer o paralelo do que o que se determina, né, o órgão regulador, o que determina para as empresas que estão no novo mercado, capital aberto e tal, e a realidade para quem não está. É um desafio, eu sei. Beleza, vamos lá, né? Nossa, os caras gostam, né? O Carlos deve me amar. Mas mandou o desafio para a área certa. Bom, vamos lá. Na realidade, primeira coisa que eu quero dizer para todo mundo que está assistindo a gente. Eu coloco o Espírito Santo dentro de Minas Gerais, mas não ponho Minas Gerais dentro do Espírito Santo. Em outras palavras, o que serve para um, não sei se serve para outro. Sim. Então, às vezes, dependendo da estrutura, você pode ter uma diretoria de GRC que está lá. O controle interno, o compliance, a segurança da informação, a qualidade, o risco. Tá? Ou pode ter algumas outras estruturas que têm vários diretores, cada um para uma área. Só que o grande problema não são ter vários diretores, é não se conversarem. Que esse é o problema. Né? Aí, quando você falou de visão holística, eu lembrei do COBIT, né? Que é controle interno voltado para a tecnologia, que é a primeira vez que eu vi visão holística. Eu tenho problemas emocionais, quem me conhece sabe. Eu falei assim, visão holística, eu vou ter que acender um incenso no cliente para entender, né, o que fazer. Eu falei assim, caraca, que tipo de incenso eu vou acender no cara, né? Porque tem que ser uma coisa boa. Aí eu fui ver o que era a tal da visão holística, que é princípios, políticas e melhores práticas. Ih, lascou. Agora, preciso entender o negócio, que é o que você falou, né? As pessoas têm que entender o negócio antes de saber. Eu conheço o negócio para saber como controla, para saber como mensura, para saber como gerencia, para aprimorar o que você está fazendo. Então, quando você está muito na execução, você não pensa como analista para melhorar o processo. Né? Eu estou usando aqui, consolidando o Morris Cohen, que ele fala muito sobre isso. E aí, voltando à visão holística que você falou, eu preciso ter processo. O que as pessoas fazem, como elas se comunicam. Eu preciso ter uma estrutura organizacional adequada para o negócio. E às vezes a empresa não tem uma estrutura, para quem reporta. E às vezes você tem que criar esse modelo. E outra coisa, ética, conduta e comportamento. Aí você fala sobre compliance. Aí, para isso funcionar, eu ainda estou lá na visão holística do COBIT, que vai ajudar. Preciso de recursos. Como que você faz gestão de alguma coisa sem informação? Quais são os aplicativos e as ferramentas que você utiliza? E o principal que ele fala, competências, habilidades e pessoas. Então, às vezes, a gente não senta ao lado, entender o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, como que aquilo flui dentro do negócio, e eu não crio indicadores para tomar decisão. Aí eu estava num cliente, empresa de cartão. Falei assim, eu queria um indicador de risco. Eu falei assim, mostra para mim. Cartões emitidos, cartões cancelados. Falei, é performance. Eu falei assim, não é risco, é performance, querida. Qual que é o core business da sua empresa? Emitir cartão. Então, cartões emitidos, cartões cancelados, performance. Agora, vamos olhar o motivo do cancelamento. Aí fui ver. Fraude, cadastro e metas. Ela falou assim, por que meta? É lógico. Vocês têm meta para vender cartão. Então, você é uma empresa de cartão atrelada a um banco. O cliente vai lá abrir a conta, ele quer um cartão de débito. Mas o cara vai comprar uma meta, porque vai cartão múltiplo, porque quando o cara acionar o cartão, ele recebe uma bonificação. E aí o cliente acionou, viu que não quer, vem e devolve o cartão. Então, eu tenho duas perdas.
da minha imagem perante o cliente, e o cartão que ele devolve, que eu emiti com chip, que deve custar o quê? R$6, R$7. Quantos cartões você tem cancelados assim? 10 mil. E você acha normal? Então, às vezes, a questão primordial é que as pessoas querem fazer as coisas. Então, assim, vai lá, entenda como funciona o processo. Qual que é a dificuldade que o comercial tem para poder fazer aquilo? O pessoal da logística, como que funciona o seu pessoal do estoque? Pô, eu estava com um cliente, gente, só para vocês agora ficar felizes da vida. Eu tinha um sistema de compras, um sistema de estoque e um sistema de distribuição que não se conversavam. Um falava mandarim, outro falava, sei lá, árabe, e o outro, sabe, estava falando... Cambojano. Não, e assim, ia acontecer o quê? O cliente teve um problema de fraude, porque o cara viu a fragilidade e criou a fraude no processo. Aí o cara falou assim, o que eu devo fazer? Eu falei assim, 2 coisas. Ou compra um software que tem compras, estoque e distribuição, ou você chama a sua TI, pega a base dessa informação e vamos fazer uma consolidação. Porque o que acontecia todo dia, o cara que entrou quando viu que deu toda a porcaria, todo dia ele tinha uma pilha assim de documento com 5 assinaturas, porque o cara tinha que entrar no estoque para saber se tinha, para fazer a compra do medicamento e para saber para onde ia distribuir. Assim, eu falei, cara, você não é o gestor da área? Eu lembrei de ti nessa hora. Você não é o gestor da área? Que hora que você vai fazer a gestão se você passa o dia inteiro assinando documento para saber se as pessoas estão distribuindo a coisa certa, se estão comprando no lugar certo? Desculpa, meu amigo, está errado. Então, às vezes, o processo de gestão ele é simples de fazer, mas o que acontece? Aí você chega, Carlos, no cliente, começa a falar isso, nossa, você parece um mensageiro da desgraça, eu já ouvi isso. Você é da teoria do caos. Então, é questão de entender o negócio, os gargalos, as operações e criar, que o controle interno fala muito sobre isso, prestação de contas. Mas a questão, por exemplo, das realidades, das diferentes realidades, indo para a questão regulatória e indo para quem não tem um órgão regulador de controle, como é que a gente tem essa divisão, então, de realidades aqui? Né? Estou avisando que esse coração que eu estou mandando para ele não é assédio, tá? Porque tem que tomar cuidado, é carinho puro. Vamos lá. Primeiro, quando tem um órgão regulador, primeira coisa que eu falo para todo mundo, o que o órgão regulador está pedindo, o que a sua empresa faz? Entenda a sua empresa para saber como atender o regulador. Agora, vamos pensar o seguinte, a minha empresa não é nem do Bacen, nem CVM, nem SUSEP, nem Previc, nem ANS. Tá, mas você tem contabilidade, você tem tributário e você tem CLT. Sim. E quando não tem terceiros, e tem uma tal de LGPD. Eu não sei o que é isso, não, mas estou estudando sobre o assunto. Né? Cara, você já tem regras específicas para o seu negócio. E aí você tem uma outra questão, que é a prestação de contas para os sócios, para os investidores. Desculpa, se o cara entende um pouco de gestão, vai te cobrar isso. Então, a pessoa que fala para mim, eu não tenho nenhum órgão regulador, tem. Contabilidade é societário, você tem o tributário e se tem funcionário CLT. Desculpa, você já tem. E a partir do momento que o negócio vai crescendo, você vai ampliando. E mais ainda, viu, Carlos? Quando você presta serviço, por exemplo, para um banco, você tem que atender as regras do Bacen. Se você presta serviço para a SUSEP, você tem que atender o básico da SUSEP. E prestar serviço para a ANS, tem que atender o que a ANS pede. Então, desculpa. A pessoa que alega, minha empresa não tem nenhum órgão regulador, tem. Tá? Você tem que prestar conta do que você está fazendo. Tem legislação. Tem legislação. Contábil e tributária. Né? Então, desculpa, quando o cara fala isso para mim, que até me perguntaram uma vez, viu, Laje, falou assim para mim, eu implemento risco porque eu não tenho controle interno ou eu implemento controle interno porque eu tenho risco? Eu falei assim, bicho, se você abrir uma empresa hoje, você tem contabilidade, tributário e se contratar funcionário CLT. Então, você já tem controles e riscos. E aí, conforme vai crescendo o teu negócio, você começa a melhorar. Obviamente que os seus clientes depois vão te cobrar que você tenha programa de integridade, que você tenha padrões de segurança, proteção de dados. Aí vai estendendo e a pessoa tem que entender como aplicar, mesmo sendo um pequeno negócio. Então, essa desculpa, eu não sou empresa grande, desculpa. Então, vamos lá, vamos pegar o IBGC? Os 4 princípios do IBGC, né? Transparência, equidade,
prestação de contas, e até que eu queria... Responsabilidade. Eu queria ter um neto chamado accountability, para poder chamar ele de Billy, sabe? E a minha neta seria do dirigente, para chamar ele de Dudu. Mas vamos lá. Se você não tem sócio minoritário e majoritário, então equidade eu vou deixar de lado. Mas transparência tem que ter com os seus clientes, fornecedores, prestação de contas você tem que ter. É o mínimo. É o mínimo. E responsabilidade corporativa, que é um código de conduta, compliance e integridade. Em outras palavras, desculpa, meu amigo, essa desculpa não cola mais. Eu queria fazer um resumo dessa primeira parte aqui, mudou aqui a minha página. É o seguinte, então, inclusive o que vocês comentaram é a recomendação da ABRAP. A questão da linha de reporte, a gente de fato recomenda ter uma linha de reporte para que tenha independência de atuação da forma transversal. Fundamental. Né? É fundamental. Então, e isso aparece nas nossas pesquisas. É óbvio que alguns setores é a realidade que você colocou. Né? Não se reporta para um presidente, reporta para uma diretoria, não tem uma diretoria de prevenção, e aí vai reportar para uma diretoria de logística, comercial, mas enfim, a nossa recomendação de fato é que tenha uma atuação. Né? Também tem essa questão da segregação, né? que a independência, por exemplo, de uma área de auditoria, porque a gente vem... o tema inicial aqui a área de prevenção de perdas tem outras responsabilidades além da questão da perda de produto. Ela deve atuar como auditoria, ela deve atuar como gestão de risco, ela deve atuar como compliance, a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. E isso é observado com uma certa... Né, os órgãos reguladores observam isso para quem tem capital aberto e para o varejão em geral, né, a gente tem, né, uma outra realidade. Né? Bom, estou falando, né? Tem sempre um barulhinho aqui. Né? Sempre, todo episódio... Bastidores. Todo episódio tem sempre um barulhinho. Né? O Fabiano que está aqui nos bastidores. Você já conhece que o Fabiano está aqui nos bastidores. Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte. E o varejo médio e pequeno? Vamos falar de auditoria, gestão de risco. Por que ele tem que se preocupar com isso? Né? Tá certo? Talvez, Carlos, assim, né? Claro que vai depender muito do porte ou maturidade de cada empresa, mesmo que sejam empresas que atuam no mesmo segmento do varejo. Mas pensando no varejo, geralmente a gente já vê uma função de prevenção de perda já estabelecida, características como você mencionou, né, Alexandre, às vezes dentro de uma área comercial ou diretoria, controladoria, mas normalmente já tem porque está diretamente ligado ao objetivo primário do varejo, que é o produto, e você mesmo comentou que a visão inicial, né, de prevenção de perda era muito a questão relacionada ao ativo físico, né, desvio, logística, entre outras coisas. Mas vamos pegar uma empresa, por exemplo, de dono, né, não regulada, mas que está passando por um processo de, vamos dizer assim, de sucessão, onde os donos que até então estavam ali no dia a dia da diretoria executiva já começam a deixar um pouco o dia a dia e vão, eventualmente, criar um conselho de família, um conselho de administração, mesmo não sendo uma companhia aberta, e vai passar a estar menos no dia a dia. Né? Então, a gente vê que essa é uma possibilidade, que seja dar novas atribuições à área de prevenção e aí sim avaliar a questão de reporte, né? Porque aí se vai ser uma auditoria junto com prevenção dentro de uma função com riscos, controles internos, ele vai ter ali um reporte, pelo menos matricial ali, né? Para o conselho, né? Para os donos da empresa. Né? Então, eu vejo que a capacidade, o conhecimento e a experiência técnica, o conhecimento do negócio, de processo, que os profissionais que trabalham com prevenção de perda podem ser uma semente interessante para essa primeira fase na implementação. Nem todos os profissionais, é claro, aqueles que possuem uma visão mais analítica, uma visão mais de integração de atividades e processos dentro de uma organização. Ter essa implementação de auditoria não é simples, né? A gente passa aí até para as empresas grandes e reguladas de capital aberto, a gente sabe que possui níveis diferentes de maturidade dessa função. Mas o objeto de análise é sempre esse de o que pode eventualmente representar uma dificuldade, uma falha de processo, de sistema, ou uma ruptura na venda, ou deixar de encantar
meu cliente, perder venda e por aí vai. Então, o auditor interno também tem que ter essa característica de fazer uma proposição de plano que cubra essas diversas preocupações do dono. Agora, na linha de reporte, nesse exemplo que eu dei, uma diretoria profissional chegando e tendo que prestar conta aos donos que estão numa posição de conselho, o conselho vai colocar possivelmente auditoria, prevenção de perda, uma área, riscos, o nome, né, acho que está dentro dessa conexão GRC, mas alguém para poder olhar o negócio com um pouco mais de profundidade e temas que ele vai querer receber com uma frequência em termos de prestação de contas que você comentou, que pode ser relatório gerencial, que pode ser indicadores, acompanhando dados dentro do sistema. Agora, eu creio que a característica do profissional de prevenção de perda ela é muito similar à característica que a gente espera de um profissional que atua com gestão de risco. Quando ele começa a olhar com uma visão mais de risco, Perfeito. ele olha, obviamente, ele está no dia a dia dele, é o DNA dele gerenciar os riscos de furto, gerenciar os riscos de uma potencial crise, de um assalto na loja, né? Gerenciar o risco, por exemplo, da área de fraudes, né? A questão reputacional. Mas quando você observa os riscos mais corporativos, né? Então nós estamos... a questão, por exemplo, da reputação é um risco mais corporativo, né? Tem causas operacionais, um atendimento indevido, uma abordagem indevida, né? Mas é um risco mais corporativo. Então, o que a gente propõe é que ele, de fato, não olhe só para aquele universo que se baseia na loja, na operação, mas que ele olhe, por exemplo, a continuidade do negócio, para que ele olhe, por exemplo, as questões de riscos trabalhistas, que ele olhe as questões de riscos comerciais, né? Então, mas isso tudo deságua em processos, né? Isso. Então, as respostas, ainda que os riscos sejam de natureza corporativa e que, se acontecer uma vez, eventualmente pode trazer um estrago danado, muito do que a gente chama de resposta ou ações que podem reduzir a probabilidade de ocorrência ou o próprio impacto, ela vai estar traduzida em processos dentro da organização. Alexandre, como é que a gente consegue, então, porque tem que vir de cima, né? A diretoria executiva tem que olhar para esse negócio e entender que é importante. Nós tivemos um episódio do Covid, que o Covid ensinou para nós, por exemplo, né, algumas coisas, né? A questão do comitê de crise, gerenciamento de crise, de você preparar a empresa, né, planos de contingência para você ter, né, quando você tem um risco potencializado que gera uma crise e tal. Mas como é que a gente consegue conscientizar a alta administração das empresas de que aquele profissional que está ali no chão de loja ou que está ali no centro de distribuição, que está gerenciando a perda física de produto, esse profissional, se ele tiver competência, se ele tiver conhecimento, ele pode olhar para o universo maior, né, de riscos corporativos da empresa, além da questão do risco físico do produto em si, do ativo, né, como ele colocou. Como é que a gente consegue conscientizar a alta administração das empresas com esse objetivo? Cara, as pessoas só se mexem, elas só mudam a partir de 2 ou 3 possibilidades: medo, ambição ou dor. Então, assim, basicamente, a gente não precisa reinventar a roda. Escolhe um desses e vamos mexer com ele. Mas o ponto principal é que, antes de eu conscientizar alguém da alta direção de que esse profissional pode olhar, pode lançar um olhar que está sendo treinado, ainda que com uma visão operacional em alguns casos, mas está sendo treinado para ser mais sensível a risco. Antes de pensar nessa etapa, a gente tem que pensar em como conscientizar a alta direção de que o assunto é relevante. Então, a gente vê em muitos casos, por exemplo, a gente está prestando serviço para uma quantidade gigante de varejistas, e se a gente pede uma reunião com o varejista para falar de gerenciamento de categoria, de pricing, de gestão de carteira de fornecedores, de trade marketing, o dono da empresa vai reservar um tempo para nos atender. Se a gente disser, eu quero fazer uma reunião falando a respeito de redução de perdas e inteligência na redução das perdas, a gente vai ser direcionado para alguém da área de operações. Não é demérito tratar com alguém da área de operações, mas isso é diagnóstico.
você percebe que é aquela pessoa que está na alta gestão, pode ser o dono, pode ser o CEO, pode ser um diretor, ele tem uma priorização para essa temática, que no caso não é prioridade. Então, acho que o primeiro passo é a gente trazer a questão da prevenção de perdas, a gestão de riscos para a agenda estratégica. O dia que isso estiver na pauta dos 4 assuntos mais relevantes desse varejista ou desse empreendedor, aí a gente vai ter o espaço para discutir a importância do profissional. Então, eu primeiro puxaria essa pontinha. A partir desse momento, se essa conexão está estabelecida, eu acho que a gente ganha um pouco de tração. E aí fica mais fácil, porque tem eco na discussão sobre gestão de risco, tem eco na discussão sobre quem pode preencher um cargo importante como esse. Enquanto ele não consegue entender a importância do tema, ele não entende a importância de preencher o cargo. E aí, só para voltar um passo atrás, só tem um jeito na prática de fazer com que isso aí funcione. Para conseguir trazer o tema para a agenda estratégica, nós temos que falar de números, nós temos que falar de performance, nós temos que falar de quão detrator é o risco, quão detratora é a perda. E a gente tem que mostrar isso. Eu tenho inúmeros casos, centenas, na verdade, de casos, onde o que a gente fez em termos de redução das perdas aumentou entre 30% e 45% o lucro líquido da empresa. Aí você olha e fala, uau, é muita coisa. Você vê na agenda estratégica 2, 3 assuntos que têm capacidade de mexer 2, 3% na melhoria da performance, e de repente tem um que não está na agenda que é capaz de fazer uma transformação incrível, de 30%, 40%, 50% no resultado. Então, a primeira questão é o próprio profissional de perdas e gestão de risco, ele precisa também buscar um pouco desse vocabulário, ele precisa trazer um pouco dessa discussão. É com números que se discute com empresários e empreendedores. Então, eu queria pegar esse gancho, até depois eu vou falar o meu caso particular, da minha experiência, porque está me passando um filme aqui ouvindo vocês. Eu comecei, não quero falar porque eu quero primeiro uma intervenção aqui do ACE, mas eu acho que eu passei por essa trajetória que você acabou de mencionar, né? Então, não quero ser um exemplo para ninguém, mas eu acho que eu tenho uma pequena experiência para contribuir. O ponto que eu coloquei aqui para o Alexandre foi de cima. E de baixo, Assi, como é que um profissional hoje que cuida de um tema mais operacional consegue hoje, para a alta administração da empresa, falar, olha, existem pontos importantes que não estão sendo observados na empresa, né? Existem riscos que não estão sendo mapeados. Como é que a gente consegue convencer a alta administração e dar visibilidade? Porque muitas vezes o papel do risco, né, Laje, do gestor de risco é o quê? O papel dele é dar visibilidade e apresentar o nível de exposição do risco para a empresa. A empresa vai tomar decisão se ela vai assumir, se vai aceitar, se vai transferir, se vai mitigar, enfim, né? Agora, como é que aquele profissional que trabalha numa empresa, como você colocou, um supermercado, por exemplo, né, de dono, que está passando aí para ter uma gestão mais profissional, estou indo por um conselho, que não tem essa visão ainda de governança, como é que esse cara que está, né, assistindo live, fazendo curso, fazendo MBA, como é que ele consegue, então, para dentro de casa, ganhar espaço? Bom, eu vou te mostrar mais um coração. Terceiro, você vai poder ir para pedir gol, pedir música depois, tá? Mas no terceiro coração, você vai pedir música depois. Cara, é importante isso, porque assim, todo mundo me pergunta, pô, professor, eu não consigo demonstrar para a alta administração a importância do controle interno, do mapeamento de processo, do risco, da própria auditoria, né? Porque ele acha que a auditoria é o cara que bate. O controle interno compliance é o cara que faz. Não, desculpa, eu vou te explicar. Então, primordial, né? Até aproveitando que você falou, é interessante isso das pessoas assim. Vou explicar uma coisa. Peguei um cliente meu que ele estava isolado de uma área, então você descia numa cidade, numa capital de avião, aí depois tinha um taxista para pegar ele e levar até o cliente. Cara, eles conseguiram contratar 2 taxistas porque o avião demorou 1 hora de uma prova. Desculpa, gente. Você avisa o cara que chegou primeiro, ó, você vai ter que esperar um pouco para chegar o outro, para vir os 2 num táxi só. É lógico, é óbvio? Não. Descobri que não. Aí o que eu fiz? Mostrei para eles os números e falei assim, ó, gente, é o seguinte, então agora criamos uma política interna
que todo terceiro tem que comunicar um programa de visita para eu comprar passagem com antecedência, para eu fazer hospedagem com antecedência e criar uma logística para pegar a pessoa no aeroporto, levar e voltar. Reduzimos em 40% os gastos com isso, mudando um processo. Tá? E aí você falou essa questão de como convencer, eu criei até uma forma de explicar para as pessoas o que é controle interno. Se você olhar o seu carro, onde está o controle interno no seu carro? Aí a pessoa fala assim, nem mim. Falei, não, lá, já assistiu, já viu lá. No freio. O freio não foi criado para o carro parar. Isso aí, foi criado para poder pôr limite. Então, a gente, quando trabalha na área de prevenção, a gente impõe limites para desconto, para transporte, para tudo, porque é o controle interno. Estou colocando limite. Eu posso andar nessa estrada a 120, na outra a 110, a 60, 80, e tem hora que eu tenho que parar. E o cara, para dirigir o carro, ele tem que estar em compliance, tem que estar habilitado, tem que conhecer as placas de trânsito e saber dirigir também. E o risco, ele sabe o que é risco, mas às vezes ele acha que estou tranquilo. Mas você não vai andar numa estrada esburacada a 120 km por hora. Você não vai andar a 120 km por hora numa Bandeirantes aqui em uma chuva torrencial. Você vai parar num posto, num restaurante, espera passar a chuva e tal. E ele fala assim, e quem é o auditor? Você é o cara do radar, é o cara policial militar, o rodoviário, que está lá monitorando se você está fazendo o correto. E é um detalhe, até aproveitando que o Laje falou. Todo mundo faz auditoria. Quem é pai e está assistindo esse podcast, faz auditoria. Mas faz auditoria ruim durante o ano. Só descobre na reunião de pais e mestres que o filho tirou nota baixa, não faz lição. Não é contínua, né? Não é. Então, porque alguém vai lá, é o professor, apresenta os indicadores de performance do filho, e aí você faz, a partir daquele momento, você vai começar a olhar o caderno, o livro, e fala aquela frase que você fala assim, pai, mas todo mundo foi mal nessa... Eu não sou pai de todo mundo, porque um dia você vai se vingar do teu filho que você escutou isso do seu pai. Então, é tudo um processo. E aí, pergunto para você o seguinte, qual que é a função da área de controles internos, compliance, risco, prevenção a perdas, qualidade, segurança de informação? Deixar esse carro em condição da pessoa dirigir. Então, quando eu criei aquele vídeo para explicar isso para as pessoas, justamente para explicar para a diretoria qual que é a função de todo mundo. E a nossa função é deixar esse carro em ótima condição e a diretoria entender que eu estou lá para ajudar. Porque esse é o problema. Às vezes, quando você acha um diretor que vem da área, entende a importância, ele vem e você abraça. Eu falo assim, gente, abraça a causa, aproveita que ele está aí. Agora, de baixo para cima... eu tenho dificuldade com as pessoas. Mas qual que é a forma que você está apresentando? É números, é indicadores. Né? Olha, estou perdendo esse cliente, a minha eficiência está ruim. Olha, minha eficácia está muito ruim. Porque isso que as pessoas precisam fazer. Porque qual que é a parte mais sensível do corpo humano? O bolso. Tá vendo? Maria conhece. É isso que eu sempre falo com as pessoas. Porque eu já estou nisso há bastante tempo e as pessoas, todo mundo me faz essa pergunta. Como convencer a alta administração que o GRC é importante? Eu falei, não é só o GRC. É o processo, é qualidade, é prevenção a perdas. Saber que é parte integrante da gestão do negócio. Sim. E você falou o negócio do Covid. Durante a pandemia, muitos profissionais da área de compliance, risco, controle, até auditoria foram desligados das empresas, porque a hora que ela mais precisou para fazer o gerenciamento de crise, ele não sabia como a empresa funcionava. Que hora que eu precisava dar mais subsídio para a alta administração, aqui eu tenho um problema, aqui vai faltar gente. Então, falta, sabe? E se envolver, entender como que funciona, porque qual que é a função da diretoria? Cuidar da estratégia. Qual a nossa função? Manter o operacional funcionando para a estratégia funcionar. Opa. Mas no varejo, essa não foi a realidade, viu? Eu sei. No varejo, eu acho que foi uma das áreas onde, de fato, não existia nenhum protocolo de gerenciar a crise da Covid. Tiveram que, de fato, trocar a roda com o pneu, né, o carro em movimento. Em movimento. Mas a velocidade para se implementar, né, as medidas, né, de proteção à saúde, funcionários, cliente, né, de manter a operação, né, porque era o varejo essencial, né, principalmente o alimentar e o farmacêutico, né, foi realmente... Ali teve, eu acho, que lição aprendida. Mas eu quero fazer um momento agora para que vocês possam olhar as palavras, tá certo, pessoal? E para dar os nossos 2 recados aqui do nosso episódio. Nosso episódio de hoje, né, nós estamos falando sobre
o papel mais ampliado, né, da área de prevenção de perdas, conectando a área de prevenção com as áreas de controle, risco, auditoria. Eu disse que eu tenho um caso para contar, acho que eu vou contar no final, cabe como fechamento, né? Então, e obviamente... Mantém a audiência. Para manter a audiência. Até nos próximos capítulos. Para manter a audiência. E é importante que o objetivo desse MBA é exatamente isso, né? Fazer com que o profissional de prevenção de perdas possa ter essa dimensão, né, do potencial que ele tem de agregar mais valor para a organização. Então, faço o convite para que todos vocês, deve estar aparecendo aqui agora, né, um QR Code, né, onde vocês vão poder ter acesso ao conteúdo programático. 3 professores estão aqui, mas, né, 3 excelentes professores estão aqui. Temos outros professores também, vão poder conhecer, os professores vão poder conhecer todo o conteúdo programático, informações da metodologia, investimento. Então, faço convite para que vocês possam, de fato, ter acesso e, se possível, né, estarem com a gente como alunos. Nosso MBA começa dia 30 de janeiro, então está logo ali, né, está todo mundo aqui preparando aula, já esquentando, e nós aqui nos bastidores também fazendo toda a organização. Eu sou o coordenador do curso, com muito orgulho. Todo mundo já sabe que eu já realizo cursos aqui no Brasil há mais de 20 anos, tá certo? Então a gente está... de fato, muito feliz aqui, motivado para trazer esse conteúdo para todos vocês. Bom, e outro recado, é claro, né? A nossa ABRAP fez 5 anos recentemente, hoje nós temos mais de 5.000 associados e todo o universo da prevenção de perdas, auditoria, risco, compliance. Faço convite para que todos vocês possam se tornar associados, porque uma associação forte faz, né, com a presença de associados. Então, a representatividade, ela necessita que a gente tenha o maior número de associados possível. Até porque a gente precisa também ter contrapartidas também, né? Nós não cobramos anuidade na ABRAP. O que a gente cobra é o quê? Dedicação das pessoas, presença das pessoas, engajamento das pessoas. Então, o que a gente, para que isso possa nos motivar a gerar conteúdos, a proporcionar, né, momentos como esse de conhecimento, de conteúdo para todos vocês. Então, é importante que vocês que estão assistindo, que vocês possam se tornar associados e também, obviamente, compartilhar a ABRAP com suas redes de WhatsApp, redes de grupos, né, dentro da empresa, e para que a gente possa ter uma ABRAP mais forte, né, mais fortalecida. Bom, agora eu quero trazer um tema importante. Podemos chamar ele de chefe? Só chefe, né? Você é chamado de chefe, Lógico. né? O cara é o chefe, o coordenador chama de chefe. O patrão. Não, o patrão, a gente vamos chamar de chefe, que o chefe fica dentro. É que tem chefe acima do chefe também, né? Então, exatamente. Pode ser o patrão, depende de como faz o processo. Então, só no chefe aqui. E aproveitando, você que falou, agora que você falou essa questão, que você falou que não tem anuidade, eu vou conversar com o meu financeiro para poder finalizar a minha associação. Falei, mas quanto paga? Porque eu falei, preciso verificar. Eu vou estar com o chefe hoje, eu falo com ele, entendeu? Não, é importante, a gente, de fato, a gente tem no nosso site uma série de conteúdos, artigos, as pesquisas que nós fazemos em conjunto com toda a parceria que a gente tem com a KPMG. Acabamos agora, inclusive, né, de publicar uma edição resumida em PDF, que está lá disponível lá para ser feito o download. Então, e outros materiais também. Então, para ter acesso a isso, precisa ser associado, né? Então, eu acho que todo mundo ganha aqui. Bom, eu quero trazer agora, nessa segunda parte, né, do nosso podcast, uma questão dentro desse universo, né, de outros tipos de perdas que a empresa possui, que a gente chama de perda ampliada, ou dentro desse universo da gestão de risco, né, que o profissional de prevenção de perdas ele pode ter outras responsabilidades, deve ter outras responsabilidades e, obviamente, que ele precisa buscar conhecimento para isso, né? Nós temos a questão da gestão de estoque, um ponto crucial na organização. Temos, inclusive, o professor da gestão de estoque aqui. Dependendo da natureza, tem que ser 3 vezes. É a natureza do estoque. Porque eu acho que esse é um bom exemplo, né, daquilo que a área de prevenção ela já vem atuando além dos seus domínios.
Porque nós temos uma ferramenta que são os inventários, que geralmente os varejistas não gostam de fazer. O time de loja odeia fazer inventário, mas é uma ferramenta poderosíssima, porque geralmente se você tirar um ecocardiograma, né, dos estoques, né, do Cardex, né, da movimentação de estoque, em algum momento você pode ter ruptura, aí você faz o inventário, você tem ali a reposição, você tem, né, um ajuste do parâmetro de reposição e você passa a vender mais. Então, o inventário ajuda a empresa a vender mais. Obviamente que o inventário ele serve para você corrigir problemas, ele não cura a doença. Detecta, né? Detecta, né? Tem as boas práticas do inventário, que é planejar, executar e analisar, geralmente para no executar. A análise para por aí, né? E aí você acaba só detectando, né? As causas, né? Você acaba detectando. Então, tem uma estatística sobre isso, depois eu te falo. Então nós temos o inventário como uma ferramenta de gestão poderosíssima. E o inventário vai ajudar você a ter uma melhor acurácia. Com a melhor acurácia, você tem um planejamento de compra e distribuição melhor para as lojas. Você evita excessos e evita faltas, no caso da ruptura. A ruptura que muitas vezes pode representar uma perda maior do que a perda física de produto, né? Então, como nós estamos aqui com o nosso professor da matéria no nosso curso, Extra Large Master Blaster, né? Exato, né? Como que a prevenção de perdas para aquelas empresas que ainda o profissional não atua na gestão de estoque, como que ele pode fazer a lição de casa para que a empresa possa ter mais benefícios? Não estamos falando de perda física de produto agora. Sim. Estamos falando de uma perda de venda por uma falta de produto que é causada por esses aspectos todos que eu coloquei aqui. Como que o profissional de empresa pode atuar de verdade para contribuir, né, para melhores resultados com relação à gestão de estoque? Antes de mais nada, acho que o profissional de prevenção de perdas que não está com a cabeça enfiada no estoque, ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado. E veja, para fazer o básico, que é garantir que as perdas sejam baixas, ele já precisava fazer isso. Mas eu acho que se a gente inverter um pouco esse cubo, a gente consegue enxergar um pouco melhor a situação. Não é uma questão de hierarquia. Eu sou da prevenção de perdas. Porque a hierarquia é verticalizada. E ela limita a percepção daqueles que deveriam ter uma visão mais ampla. O profissional tem que se focar no processo e não na hierarquia. Quando ele se foca no processo, essa discussão ela toda cai por terra. Porque ao olhar para o processo, ele vai entender que a gestão de estoques, com várias rotinas críticas que existem nesse processo, ela é a composição básica do funcionamento de qualquer empresa varejista. Então, esse é um processo que está no fluxo central de valor. Se está no fluxo central de valor, aquele que de verdade garante a entrega final ao consumidor, a entrega de valor, esse processo ele precisa ser tratado através de todos os interessados nesse processo. Tanto aqueles que geram insumos, que operam, e aqueles que colhem os indicadores, as informações que vêm a partir disso. Então, a grande questão para mim é a seguinte, Carlos. Um profissional que queira, de alguma forma, ter uma atuação mais ampla, ele precisa compreender a natureza desse processo e se envolver com esse processo. Só que esse processo, ele, como é um processo central de valor, ele acaba envolvendo tantos outros atores que aí a discussão hierárquica ela pode deixar a vista de alguns desses meio obnublada. Então, aí entra o ego e a participação imprópria da questão hierarquia numa discussão de algo que é crítico, que é o processo. Então, como é que a gente trata isso? Como é que faz com que esse profissional possa se envolver mais com isso? Primeiro, ele tem que se descolar da hierarquia. É natural, a gente vê isso com todas as empresas onde a auditoria funciona muito bem. A auditoria não é vista como o caçador. A auditoria é vista como aquela que pode me dar o apoio para que eu possa evitar um risco crítico. É um validador de processo. Isso. Então, eu poderia utilizar a auditoria interna como uma consultoria interna,
para não apenas ficar pegando problemas, disfunções do negócio. Não conformidades. Não conformidades, o clássico. Mas sim como um órgão que, para conseguir identificar e tratar das inconformidades, das não conformidades, poderia muito bem ser visto como alguém que tem que ter muito conhecimento para viabilizar isso. E assim, portanto, é uma fonte de consulta, é uma fonte de informação, uma fonte de direcionamentos. O estoque é essa linha. Eu tenho que entender que a prevenção, ela pode ser chamada, esse profissional pode ser chamado para apoiar em todas as inconformidades que a gente consegue perceber nesse processo de estoque. Porque está muito próximo, muito próximo. E eu queria diferenciar agora duas etapas que são críticas. Uma coisa é a gestão do estoque, outra coisa é a operacionalização do estoque. Porque na prática, ganhei um coraçãozinho, porque na prática, o comprador, a área comercial faz a gestão dos estoques, que é determinar que níveis eu quero ter, de que tipo de produto, não é? Porque tem que estar alinhado com o processo de supply, com o processo de levar o produto até o consumidor. E até o de venda, né? Exato, que é o foco final é esse. Então, com essa perspectiva... Perde o prazo porque você comprou demais e não precisava comprar daquilo por falta de gestão. Por isso que eu fiz o coração para você. Falta gestão, entender a percepção daquilo. Será que eu preciso ter todo esse estoque comigo? Eu posso trabalhar com o meu fornecedor para manter o estoque? O estoque para 60 dias? Por que eu tenho que ter o estoque para 180? Exato, está muito comum isso acontecer. Agora, essa parte da gestão, entre aspas, ela tem dono, ela tem responsável e ela tem já um conjunto clássico de indicadores que medem o funcionamento disso. A questão é, e a operação do estoque? O guardião do estoque. Né? E a garantia de que o que tinha que entrar, entrou? Que garante a curaça. Exato. O que tinha que sair, saiu do jeito certo, no momento certo, da forma certa, através dos tipos de movimentação corretos dentro do sistema. Que analisa os ajustes, as diferenças. Se eu não trabalhar corretamente a movimentação, eu vou gerar movimento num tipo de movimentação que não era aquele que eu queria. Então, se eu registro um produto com transferência entre lojas, na verdade é uma baixa de estoque, eu acabei destruindo aquilo que o gestor vai precisar, mas que aquele que opera precisava ter em mente. Então, para mim, a principal forma de trabalhar o inventário, por exemplo, é fora do inventário. O inventário, todo mundo considera, eu falei que tinha uma estatística, menos de 30% das empresas considera o ciclo completo do inventário, opera o ciclo completo. Preparação, cortes administrativos, lança o que está em aberto, dá baixa naquilo que precisa, prepara a loja, prepara o depósito, prepara a operação de loja para fazer a contagem do dia do inventário, que é um trabalhão, né? Custa caro. Aí ele faz o inventário a puras divergências. O que ele faz? Corrige o estoque. Só que tem toda uma outra etapa que tem o mesmo tamanho que essa, que eu tenho que fazer o diagnóstico dessas movimentações, dessas divergências. Eu tenho que entender quais foram os processos que deram causa, que tipo de falhas ocorreram em cada etapa. Eu tenho que voltar a redesenhar os processos, redefinir as políticas, redefinir os controles, levar isso de volta, treinar todo mundo agora da forma nova de operar, porque eu acabei de corrigir uma falha, eliminei um risco crítico que eu tinha naquele processo, e agora eu vou treinar as pessoas e vou continuar auditando, controlando a execução. Mas como uma parte superior a 70% das empresas trabalha só até o momento em que você apura a divergência, toda essa parte que é a riqueza incrível do inventário se perde. Então, no meu ponto de vista, a forma de envolver o profissional de gestão de riscos, o profissional de prevenção de perdas, de uma forma valorosa nesse processo todo, é garantir que ele esteja controlando, monitorando ou participando ativamente da segunda etapa. Porque aí é a inteligência do processo. Eu deixei de operar apenas, agora estou lidando com a inteligência. Bom, primeiro que o Laje ainda não ganhou o coraçãozinho do Assi. Eu já ganhei, você já ganhou. Tá tendo a competição interna. Então eu vou dar oportunidade aqui pro Laje ganhar. Vamos lá. O coraçãozinho. Então capricha no comentário. Eu quero colocar só um dado adicional aqui.
Porque eu estou vendo o Wilson ali agora. Verdade. Desviou a minha atenção ali. Queria só colocar um dado adicional, que é o seguinte. Ali, tem Fala o que é a Wilson. bola Wilson. A bola Wilson. No náufrago. É o Tom Hanks. É o Tom Hanks. Então, eu queria colocar um dado adicional, porque, primeiro, se a gente percebe, né, não é a questão de abastecimento, a parte comercial, reposição, né, a área de ressuprimento, de abastecimento mesmo. Né? Nós estamos falando do guardião do estoque, aquele que é responsável por fazer inventário, aquele que centraliza ajustes, aquele que analisa as diferenças, aquele que talvez faz algum tipo de conciliação para, no geral, os arquivos para o fisco, né? Os SPEDs, né? que aí depois o fisco... Porque o fisco depois consegue ter o estoque fiscal e comparar com o contábil, aí quando tem divergência pode gerar atuação para as empresas e tal. O caminho é a empresa ter uma área de gestão de estoque para ser a guardiã dos estoques, obviamente dentro daquele universo da diretoria de riscos, né? Que você tem ali auditoria, controles internos, compliance, prevenção de perdas, prevenção a fraudes, segurança e gestão de estoques. Carlos, assim, acho que não necessariamente tem uma área, né? É isso. Mas Acabou de ganhar. Assim. Foi rápido, tá vendo? Foi rápido. Tava vendo, tem que ter uma função, né? Pessoas que façam a área, gestão, né? Porque, assim, o Alexandre comentou, né? E a gente trabalha muito isso no nosso dia a dia, que o inventário ele é um controle detectivo, né? E a gestão do estoque é, talvez, a prevenção. Talvez não né? Vai ser o elemento de prevenção, né? Então, você consegue numa visão, eu vou usar o holístico de novo, Marco, ou mais ampla, né? De que muitas das causas que podem ser identificadas de uma falta de produto, ou de um desvio, ou por questão de transferência, ou questão de baixa indevida, ela pode estar conectada com uma outra atividade que acontece em uma outra área, mas nessa visão mais ampla de processo. Por isso que eu não gosto muito de falar de área, né? A gente tem que ter... Perfeito. E área a gente começa a ter a questão de hierarquia. Mais um coraçãozinho. A gente costuma falar a função. Tá 2-2. Mas assim, eu fiquei pensando muito no que você falou, e a gente está indo talvez no varejo tradicional, mas pensando muito de riscos que muitas vezes eles são gerados por fatos externos ao nosso negócio, que pode ter impacto danado aqui, né? A gente viu agora a questão de falta de energia em São Paulo. A gente teve em 2018 a questão da greve dos caminhoneiros, que teve um impacto tremendo na logística, né? A Covid acho que foi algo muito maior e mais impactante para todos os segmentos. Mas eu fico pensando na parte de venda ou canais eletrônicos, né? Os diversos canais e a parte de logística reversa. Então, essa gestão no retorno e aí, claro, dependendo da natureza do material, né? É diferente, né? Você pega móveis, eletrodomésticos, o cliente que compra via um canal eletrônico pela questão de regulação tem 7 dias para desistir da compra, e aí isso retorna, não necessariamente é um produto vendível ou vendável depois na sequência, dependendo, né, da composição. Então, isso traz uma série de impactos para a gestão de estoque, né? A gente vê aí a questão de parceiros de negócio no modelo de marketplace, que não necessariamente eu estou vendendo aquilo que está dentro da minha gestão, mas ele está comprando dentro do que ele acredita que é a minha empresa, ou o site da minha empresa, ou a confiança na minha marca. Logo, né? É a sua marca, né? A minha filha de 3 anos fala, olha lá, né, as mãozinhas, né? Eu falo, pô, até ela já reparou, nunca tinha reparado, né? Mas assim... então, assim, a gestão de estoque é muito ampla e a função a quantidade de pessoas que tem que estar com o olhar para a questão do estoque, eu acho que também, pelo que você comentou, é muito ampla, né? Agora, a análise de dados, para mim, talvez seja algo que essas pessoas podem utilizar, né? Então, já no momento da venda, já ter a informação daquilo que eu estou vendendo minuto a minuto, segundo a segundo, e já ver o reflexo que isso traz em termos de processos de abastecimento ou mesmo de compras, ou ver aqueles produtos que estão, de certa forma, tendo giro maior, né, e eventualmente ter o reflexo de forma automática na geração do meu pedido de compras, claro, com uma análise, seja de um diretor ou uma análise sistêmica, mas isso que possa representar uma agilidade também de não enviar determinados produtos para determinadas lojas ou regiões que eventualmente não tem apelo na saída, né? Então, a gestão de estoque, acho que ela passa
no caso do varejo, aí, pela questão central do negócio, né? Na cadeia de valor é o córrego, né? Comprar, vender. Né? Então, não produzimos, a gente basicamente faz a intermediação. Então, na verdade, é assim, né? Até porque, de novo, né? Áreas, né? Quando a gente fala em áreas, a gente não pode pensar que uma empresa média, uma empresa pequena vai ter todas as caixinhas. Então, a atividade de gestão de estoque, alguém com a competência para poder fazer análise de inventário, né? Não terminar o processo na execução, planejou, executou e não terminar, alguém com a responsabilidade de finalizar na análise. Alguém responsável por analisar, por exemplo, os inventários rotativos, fazer os inventários rotativos, da onde você... Não é fazer inventário rotativo como regra, é como exceção. Você tem que fazer inventário rotativo daquilo que tem acurácia ruim. Né? E aí você faz mais rotativos. Analisar a diferença para depois não ter necessidade de fazer tanto inventário rotativo. Fazer toda a parte de analisar as diferenças das movimentações de mercadoria. Essas atividades são essenciais para o negócio, para você ter a melhor performance. Carlos, só um complemento. Na maior parte das vezes, quando se fala de estoques, existem algumas etapas do processo que envolve gestão de estoques que são muito evidentes. Né? Então, recebimento de mercadoria, inventário, o processo de compra. Mas pelas nossas análises, o que a gente verifica nos nossos clientes, quando tem uma acuracidade muito baixa, né? E hoje a gente busca a acuracidade superior a 96% nos estoques, que não é fantástica, porque o índice de perdas pode ser menor, então aí você acaba tendo uma margem de erro um pouco mais chata. Podemos falar mais sobre isso em outro momento, mas as movimentações internas, elas são pouco cuidadas. Então, todo mundo acha que o inventário é o vilão, mas na verdade, estatisticamente falando, o inventário ele acaba criando problemas ou dificuldades em menos de 8 a 12% dos casos. O restante, todos os problemas de distorção de estoque, que são aqueles processos que comprometem registro errado. Isso. Na verdade, as movimentações... Utilização interna do produto. São o ponto-chave. O abastecimento. Controlar e gerenciar operacionalmente a qualidade da movimentação e os riscos que a gente encontra nesse processo são enormes, gigantes. Alta frequência e alto impacto. Então, e esse é um ponto ali que a gente costuma falar que isso não é prevenção de perdas, inclusive. Tá certo? Isso não é prevenção de perdas, porque a prevenção de perdas vem depois disso. Né? Isso aí. Porque, teoricamente, a prevenção vem depois que você confia no seu estoque. Né? Quando você tem um nível de acurácia, o nível de confiabilidade é alta, porque senão você implementa um programa de prevenção e você não vê resultado, mas é óbvio, a gestão de estoque... Os números não batem? Você faz uma análise de investimento, você faz o investimento e ele não dá retorno. Por quê? Porque, na verdade, os números estão errados. Né? Porque às vezes o cara não faz o ciclo financeiro. Isso aí. Porque às vezes eu falo em gestão de finanças, ciclo financeiro, entender o prazo como o seu estoque, do que ele entra e quando ele sai e quando isso vai se tornar um resultado. Que aí você começa a perceber que o cara, assim, porque ele não entende o consumo do produto que o Laje falou, né? Eu estou tendo surtos emocionais escutando vocês falando aqui, eu tenho que ficar escutando e ficar quieto, porque eu então faço coração, que é o único jeito que eu tenho para explorar aqui. Porque, sabe, o cara não entende como o meu consumidor usa o meu produto. Qual que é o prazo médio de giro dele? Então, a oportunidade, mas será que essa oportunidade... E ele não entende que o prazo que para isso funcionar... Aí o cara compra para pagar com 30 dias e vende para receber com 120. Eu falo assim, qual que é o meu problema? Foi 90 dias. Entender isso, será que eu preciso tudo isso? Preciso colocar... Sabe, aí as perdas acontecem, não é porque alguém roubou, não, porque simplesmente ele comprou próximo do vencimento, que era uma oportunidade. Aí o cara viu que tinha uma regra... Isso eu estou falando fato real, tá? Só vou contar só o milagre e o santo eu vou ocultar. Tinha uma política interna que dizia o seguinte, com 30 dias do vencimento... Esse cara é bom para descobrir as coisas que você fala. Ele, pelo menos teve uns 3 aqui do freio. Já, tá sabendo. Mas esse só com Pix. Com Pix eu conto, depois eu conto. O cara que estava lá na política interna, que tinha com 30 dias eu tinha que tirar o produto da prateleira. O cara comprava o produto com 40 dias do vencimento. Aí demorava um pouquinho para entregar, já chegava vencido. Já tinha que tirar, né? Não podia nem entrar, né? Não podia nem... Gente, vocês não viram isso? Nossa, como que você viu? Você, simples, é só olhar aqui.
né? Então, às vezes, essa questão, que é da gestão, não é... É uma questão de gerenciamento, entender, sabe? Entender o produto, o meu consumo. Pô, qual que é o produto que usa mais? Sabe? Só para falar de números, tá? Você tocou num assunto que para mim é de altíssima relevância. Merece o coração? Passa por isso. Merece o coração? 5, assim, ó. Um na sequência do outro. Bum, 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 bum. Vai sair todo mundo apaixonado aqui, você bravo. Então, mas somos apaixonados por varejo, então já sim. tá, o coração já está batendo, no pulsando junto, né? Só para você ter uma ideia do tamanho da relevância disso. As empresas com as quais a gente tem trabalhado, onde a gente vai lá e observa que o ciclo financeiro não está sendo bem gerenciado, a gente tem conseguido reduzir o tamanho do ciclo financeiro de 30% a 65%. O que significa isso? Dinheiro que estava parado no estoque, que estava mal gerenciado, vai livre para o caixa. Aí nós estamos falando o seguinte, eu tenho um profissional de prevenção de perdas que, de certa forma, ele não juntou as pontas, mas ele observa isso acontecendo. Treinar esse profissional para ele conseguir atuar de uma forma direcionadora do assunto, levar para a solução, Lúdica. é incrivelmente mais fácil do que você pegar alguém de finanças, porque é ciclo financeiro, então acho que é lá tal, então alguém de finanças para tentar resolver o problema. Então, assim, olha o tamanho do potencial que tem. Juntar todo mundo para criar um modelo que funcione, independente da área. Exato. Entendeu? Então, junta 2, 3 coisas que nós estamos falando aqui de uma forma incrível. Olha lá. Mais coraçãozinho. Independente da área. Esse negócio, esse podcast vai ser inesquecível. Bom, coraçãozinho para todo lado. Bom, e por falar inesquecível, o seu comentário foi que a gente teria uma semana, né, no início, né? Eu sei. E realmente passou uma semana. Estamos chegando ao fim desse bate-papo sensacional. Coro. Eu nunca escutei isso nas minhas aulas, e meu sonho é esse, um dia escutar. Já acabou, graças a Deus nunca acabou. Escutei isso nas minhas aulas. Eu nunca escutei isso. Não, mas eu acho que na verdade, é o quarto episódio. E, obviamente, que esse aqui, o objetivo foi convidar professores, né, do nosso MBA para que todo mundo pudesse conhecer e vamos, talvez, repetir isso um pouco mais para frente aí. E quem realmente, né, se gostou um pouquinho, deixa o like. Se gostou um pouquinho mais, né, compartilha. E se gostou muito, faz inscrição do MBA. Eu estou na dúvida para onde que eu olho. É o verdinho. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. Foi um papo super agradável, super agradável. E eu vou contar o meu caos no final, tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir para que cada um de vocês possam deixar uma mensagem aqui para os nossos associados da BRAP, né? Uma mensagem positiva. E ao final, eu faço um agradecimento final para todos vocês. Vamos lá. Primeiro, nosso amigo professor Aço. Bom, eu vou começar. Primeiro que eu não vou poder. Eu perco a amizade, mas não perco a piada, tá? Outro dia me perguntaram assim: o que você acha do BI? Eu falei assim: existe uma linha tênue entre a baita ignorância e o business de inteligência. Por quê? O cara falou, como assim? Eu falei assim, é a forma como você faz. Então, quanto mais você entender o seu negócio, quanto mais próximo do dia a dia, dos processos, da operação, e quanto mais buscar, porque é uma questão primordial até para você que está assistindo a gente, tá? Tem a Escola Superior de Prevenção de Riscos e Perda. É um lugar onde vai dar insights para você mudar o jeito de fazer e convença a empresa que é bom, porque às vezes a empresa vai lá e muitas vão acabar bancando, né, programa de educação continuada, e depois o cara sai de lá, não, isso só serve na academia, aqui é diferente. Eu falei, não, porque os professores daqui são profissionais da área. Essa é a principal diferença. A gente estuda também, né, porque todo dia, cada dia, mergulho é um flash, né? Um Quanto mais você ensina, mais você aprende. Mais você aprende. Eu posso te cortar? E pode, depois eu te restabeleço o seu tempo. Sem problema nenhum. Você pode, chefe. Não. Não, e esse negócio só serve na academia. Deixa eu parar para pensar. Quando eu comecei a trabalhar com prevenção, não se tinha livros aqui no Brasil. Tinha alguma coisa em inglês, mas era muito foco operacional. Sim. O meu livro foi o primeiro aqui no Brasil em 2007. Então, o que nós fizemos, o que eu fiz com o meu livro? Eu teorizei a prática. Sim. Tá certo? Não foi um negócio da teoria
que isso aí é teoria, isso aqui é acadêmico, não se aplica na prática. Não, o que está no meu livro, que foi o primeiro lá, foi teorizar a prática. Né? Sofrência pura. Exato. Então, eu acho que a experiência reunida aqui nessa mesa, né, aliás, é a proposta da live. Né? Então, é óbvio que muitos de nós aqui temos mestrado, doutorado, né? Mas a proposta da live de verdade é ter especialistas sentados em cada cadeira, que conhecimento, com experiência, convivência, para poder compartilhar toda a sua experiência para os alunos. Mas desculpa, agora volta ao seu tempo aqui, sem problema. Pode continuar. Mas é justo, aproveitando o que você falou, porque assim, eu quando entro numa sala de aula, eu coloco a prática do meu dia a dia, eu não sou teórico, eu vivo aquilo. Então, às vezes, a pessoa vai lá uma pergunta e fala assim, deixa eu entender o processo. Eu dou uma resposta, assim, como é que o senhor consegue? Eu falo assim, sei lá, minha terapia que eu faço, né? Eu faço terapia, hoje é sexta-feira, hoje é dia, Dr. Johnny, Dr. Jack, depende muito do processo, né? Mas é uma coisa interessante, porque, assim, essa questão, e quando você me convidou para participar, e falando qual que era o propósito, eu já tinha aceitado no princípio. Quando ele explicou, eu falei assim, agora eu continuo aceitando. Fechou. Porque essa questão da oportunidade, não é só que nem eu tenho os meus livros justamente sobre isso, é prática, é meu dia a dia. Né? Que nem a gente estava falando aqui sobre segregação de função. No meu livro de controles internos, na 3ª edição, eu escrevi do eu-keep. Aí as pessoas, o que é o eu-keep? É a pessoa que faz a prova, autoriza, concilia e envia. Aí tá errado, ele recebe, ajusta e devolve. Cara, às vezes a sua empresa, por pequeno porte, você vai ter um eu-keep, que é o cara que está fazendo de tudo um pouco, mas determina os padrões da empresa, independente de quem está fazendo. O Fabiano é o equipe na BRAP hoje. Mas essa questão, então assim, a gente aproveitar, né, a vivência, a experiência. E assim, eu estava escutando vocês falando aqui, eu fiquei brincando com o coração, porque assim, eu não posso interromper a conversa, porque eu fico motivado porque assim, encontro pessoas que falam a mesma coisa que eu, em áreas específicas de cada um, mas o objetivo é o mesmo, fazer com que a gestão seja eficiente, que ela seja eficaz. E assim, é muito gostoso poder participar disso. E assim, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir, né, vão colocar, né, passou rápido. É porque assim, a gente traz a prática, traz a vivência e a gente gosta. Às vezes eu acho que eu estou errado, que eu deveria gostar menos, mas a gente gosta. Mas essa questão, então, essa questão primordial, não existe o impossível. Tá? Não existe o impossível. Existe não querer fazer. Entendeu? Sabe? Impossível não tem, porque se fosse impossível, né, não estaríamos aqui. Porque todo mundo falava assim, isso não vai dar em nada. Eu falei, calma, meu filho. E cada vez mais os processos arrochando. Eu lembro em 2001, eu falei, esse negócio de compliance, essas coisas. Ixi, é uma modinha. Meu, está cada vez mais complexo, está cada vez mais apertando. E, obviamente, que está aproveitando fazer um spoiler. Para você que trabalha com questão, que está pensando em ESG, já estão pensando no ano que vem criar modelos para contabilização de processos que às vezes você não faz a mínima noção que a sua empresa faz. É uma outra questão a se estudar. Novos aprendizados. Novos aprendizados. Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto. Ale, mais uma vez, obrigado aí por aceitar os dois convites, por ser nosso professor e por nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Acho que o Marcos colocou de uma forma muito clara. Quando o Carlos convidou, simplesmente olhei e falei assim, vai ser legal para você? Tá certo disso? É isso que você precisa? Você quer eu mesmo? Você está confiando que isso é bom? Então vamos lá. Depois ele começou a contar os detalhes. Né? Sim. Eu acho que tem a ver com uma dinâmica muito peculiar, que aí a gente pode puxar o saco do chefe, não pode? Agora pode. Então, assim, o chefe, ele olha para o varejo, ele tem uma visão prática, ele gosta de fazer a coisa, é um sonhador que bota os sonhos em prática. Então, quando a gente vê isso aí acontecendo, isso contagia, é legal, né? Então, tem muita gente contagiada, no mínimo 5 mil, né? No mínimo 5 mil. Então, eu acho que fazer parte disso é legal, é interessante, e a gente está contribuindo para uma turma que a gente sabe que pode fazer muito mais do que já tem feito. Apesar de o que tem feito ser incrível. Né? Isso traz para nós uma responsabilidade maior. Mas é muito legal. Eu queria
parafrasear você, é o seguinte, é na prática que a gente comprova as teorias. E a dinâmica que eu acho importante é que o que a gente tem para trazer é coisa que a gente vive no dia a dia. A gente pode ficar conversando aqui, eu até pensei que a gente fosse fazer uns 3 podcasts no encontro de hoje. Dava para a gente estender mais umas 12 horas isso aqui. Dúvida, né? sem dúvida. Porque o que a gente está falando é tão natural, porque é do dia a dia. A gente vive isso todos os dias. Então, o que eu queria deixar de mensagem para o nosso pessoal é o seguinte. Quando você vê uma turma que gosta do que faz, se dedicando a fazer, presta atenção que dali vai sair coisa boa. Legal. Segunda questão. Quando você vê algo inédito, como um MBA em prevenção de perdas e gestão de riscos, uau, presta atenção. Você está exatamente no caminho desse conhecimento. Eu acho que, para finalizar isso, é conhecimento prático que faz a diferença. Então, com pessoas como o Laje, como o Marcos, como o próprio Carlos, à frente desse negócio todo, é muito difícil que isso aqui não saia como se espera. Vai sair muito melhor. Então, para fechar isso, a questão básica. Foco no resultado. Pense em se desenvolver. E acredite que se você estruturar o lugar por onde você passa, os que virão vão beber da sua fonte. E os que estão observando vão te chamar para estruturar outras coisas. Então, esse é o caminho que você tem para se desenvolver como profissional nessa área. Tem muito espaço. Portanto, acho que é só sucesso, né? Vamos para frente. Vai dar um corte bom isso aí, Fabiano. Essa parte. Antes do Laje falar, vou só fazer um comentário aqui. Em 2008, quando a Trevisan me chamou para ajustar o primeiro MBA de GRC do Brasil. 2008. Ninguém falava sobre o assunto, nós estruturamos e entendo o que você está fazendo com relação a isso, que é um outro assunto que é de suma importância. Então, na época, não, para. Hoje, a gente vê o quão importante isso, né? Então, assim, eu acho que essa questão, Carlos, é assim, eu sei o trabalho que foi, as escolhas, né? Óbvio que para todo mundo que está assistindo a gente, entenda, tudo na vida sempre vai ter uma adaptação, tem coisas que a gente entende uma coisa, de repente não funciona, mas a espinha dorsal está montada, né? Então, né, vamos fazer isso funcionar adequadamente, porque por mais que às vezes, não, desculpa, meu amigo, já faz isso faz muito tempo, só que agora alguém teve coragem de ser coordenador e chamar nós, que é mais corajoso. Aí é loucura. É loucura ser corajoso. Mas deixa isso para eles descobrirem. Depois você vai descobrir, né? Não vamos dar esse spoiler. Não vamos dar esse spoiler. Obrigado. Bom, vamos lá, né? Eu acho que eu compartilho muito do que os colegas falaram aqui. Acho que você me ligou também, mandou uma mensagem e eu não... Primeiro eu olhei, será que o meu compliance vai deixar eu dar aula lá ou não, né? Eu falei, o primeiro pensamento, né? O primeiro pensamento, né? Mas acho que foi genuíno, acho que, Carlos, eu tenho te conhecido cada vez mais, né, a partir da parceria que a gente fez desde o último ano aí da pesquisa, né, que a KPMG assessorou. E tenho, né, participado, sou associado aí da ABRAP, mas participado não só do fórum, mas como do prêmio também, visto o carinho com que as pessoas e o respeito profissional que as pessoas que estão no dia a dia da ABRAP têm contigo. Então, acho que muito desse sucesso aqui do nosso podcast, que já é o 4º capítulo, eu tenho assistido todos e acredito que o MBA também é parte da tua dedicação ao tema, mas o respeito e humildade que você tem em relação a todas as questões, a nós como um todo. Dar aula para mim, no formato que vai ser, é uma experiência nova. Eu dou aula basicamente no dia a dia das consultorias. A gente tem dentro da KPMG também, né, programas orientados com temas de GRC, mas eu aceitei o desafio muito mais nesse sentido também de humildade e aprender, né? Porque quando a gente está numa sala de aula, ainda que virtual, espero que em algum momento a gente possa ter uma interação também com os alunos que virão, né? Sem dúvida. A gente aprende muito, né? Então, no dia a dia das consultorias, das diversas empresas, diversos ambientes, diversas pessoas que a gente cruza por aí, acho que conhecimento nunca é demais e sou fã aí da literatura de GRC como os colegas aqui, o Alexandre um pouco mais orientado aí à questão do varejo de estoques, mas para mim conecta muito com a minha essência e origem. Eu mencionei, né? Comecei lá em Itabira, numa loja de peças,
E o inventário físico era o controle que meu pai me deixava fazer na festa de final de ano, né? Dezembro, rolando. E quando eu entrei como trainee, era a principal atividade. Eu era o rei de inventário. Todo mundo me programava. Falei, esse cara sabe fazer um inventário como ninguém. Mas que aí ia com o coração mesmo, né? De entender processo. Eu acho que não necessariamente contou comparou com o contábil, tem uma diferença, encerrou o trabalho. Não, eu acho que é um pouco do papel de querer entender os porquês de algum desvio, ou de alguma ruptura, ou de alguma falha no processo. As decisões estão lá, a gente às vezes tem que entender porque alguém tomou aquela decisão. Sem dúvida, né? Algum motivo, alguém foi levado a tomar uma decisão, né? Então, às vezes, não é só criticar, que eu falo, a gente, como auditor, você tem que educar. Né? A gente educa, depois você não faz, aí você põe no castigo. Exato. Mas é isso, Carlos. Obrigado aí pela oportunidade. Marcos, prazer estar contigo aqui. Alexandre também, né? E acho que Foi um prazer. sextou, né? Sextou. Não, e vamos ao meu caso, né? Então, acho que primeiro agradecer. Acho que as escolhas aqui foram cirúrgicas, né? Então, é uma amostra da qualidade dos professores que estarão com a gente nesse MBA. Temos outros também que vão ter oportunidade de participar do episódio como esse também. Muito grato, né, pelo aceite de vocês e por toda a contribuição que vocês deram aqui hoje e que vão dar no início das nossas aulas dia 30 de janeiro. Agora, o caos é o seguinte, pessoal. Esse MBA ele tem um storytelling aí por trás também. Né? Um storytelling que mostra a realidade daquilo que a gente acredita. Nós acreditamos que, né, uma área que começou operacional, ela hoje é uma área estratégica. E o que a gente precisa fazer é capacitar profissionais com essas novas competências e fazer com que as empresas entendam a importância estratégica que a área de prevenção de perdas tem. Né? Eu não gosto de falar em primeira pessoa, né? Eu não gosto de ficar falando um pouco das minhas experiências. Acho que a gente tem que contribuir de uma forma diferente, né? Compartilhar conhecimento de uma forma diferente. Mas eu acho que faz todo sentido a gente fechar hoje contando um pouquinho da minha história aqui. Sim. A história que eu perguntei para vocês, eu vou dizer a minha aqui no final. Né? Eu comecei trabalhando em auditoria, numa empresa de auditoria externa, e tive ali uma auditoria contábil, e fui trabalhar em auditoria numa indústria, um braço da Votorantim, que é uma empresa que não existe mais, que era a Metalúrgica Atlas. E depois eu migrei para as lojas brasileiras para trabalhar também na área de auditoria para fazer inventário. O que eu fazia nas lojas brasileiras era inventário físico de mercadorias. E aí, em algum momento, o meu chefe, que é o Cássio Romano, que eu já fiz uma homenagem para ele em um dos eventos da Abrap, né? Falou, Carlos, dá uma olhada ali. Tem um negócio ali na USP, o pessoal está falando de prevenção de perdas, fim da ciranda financeira, né? As empresas começaram a olhar para dentro para melhorar, para buscar eficiência. Né? Vai olhar lá porque tem professores lá que estão estudando o assunto. Eu lá tinha 20 anos de idade, né? E muito com aquela sede de aprender e de sugar com gente muito mais experiente. Na época, eu era o assessor do meu diretor e, na época, quem frequentava o grupo de prevenção de perdas da DAFIA eram diretores de empresas, porque não existia uma área de prevenção de perdas, não existia essa função prevenção de perdas. O que existia era um tema chamado prevenção de perdas. Bom, a oportunidade estava ali, fui buscar, acreditei na oportunidade. Eu vou trazer um pouco, vou adiantar um pouquinho essa história, né? Eu vou adiantar para uma história que, em algum momento, eu me tornei o gerente de prevenção de perdas das lojas brasileiras, aí a empresa fechou, me tornei o gerente das lojas Marisa, gerente de prevenção de perdas das lojas Marisa. Comecei a enxergar uma oportunidade daquele guarda-chuva de competências mais amplo. Falei, mas eu tenho que fazer bem o meu trabalho aqui, mas além do meu trabalho, o que eu posso agregar de maior valor para a empresa, né? E a empresa não tinha uma área de auditoria corporativa. Tinha uma área de auditoria que era uma área que fazia inventário em loja. Basicamente, fazia um trabalho de processos em loja, mas não era uma área de auditoria corporativa. Obviamente, comecei a estudar, né? Eu já tinha trabalhado em auditoria, fui fazer mais alguns cursos aí fora. E surgiu uma oportunidade, então, de implementar uma área de auditoria corporativa. Trouxe para o meu colo.
Bom, aí depois começou a ter uma conversa aí de IPO, né, que já foi colocado aqui, abertura de capital, boas práticas de governança. Vou lá fazer um curso de gestão de risco lá. Vou lá fazer um curso de gestão de risco, porque eu acho que isso pode estar conectado aqui na área de prevenção de perdas. Implementei a área de prevenção de perdas. A Marisa resolveu criar uma área financeira. Pô, aí começou uma história de Bacen. Aí Bacen é diretoria de risco, né? Diretoria de risco financeiro, risco de crédito, né? E também a área de prevenção a fraudes, porque tinha um cartão próprio, né? Criou um cartão próprio, então virou uma financeira. Então vamos lá estudar compliance e vamos estudar a área de prevenção a fraudes. Implementei essas duas áreas da empresa, prevenção a fraudes e compliance, tá certo? Aí depois, a gente falou aqui, né? Eu obviamente quando fiz a pergunta para você da área, porque eu tive a experiência de implementar uma área de gestão de estoque na empresa. Por quê? Porque estoque é o coração do negócio, né? E não é abastecimento, não é comercial. Ali é uma área responsável em analisar a movimentação de estoque, né? E criar a área de movimentação, de gestão de estoque. Eu pulei a área de segurança empresarial. Na verdade, a proposta do nosso MBA é exatamente aquilo que eu vivenciei na prática, tá certo? O que é que hoje, né, existem algumas poucas empresas, eu cito a Renner, tem essa estrutura, né? Nosso amigo Alexandre lá, que é diretor de todas essas áreas, assim como eu fui também responsável por todas essas áreas nessa minha experiência. Então, de fato, a gente está criando algo que a gente acredita e que nós ou vivenciamos ou estamos vivenciando. Riachuelo também está no Riachuelo também, o Barros também tem todas essas áreas também debaixo dele. Então, eu acho que um pouco da minha história, né, um pouco daquilo que eu passei e, de fato, tive a possibilidade e a oportunidade de experimentar tudo isso e a gente agora tem a missão de poder compartilhar essa experiência. Você sabe que o Laje estava falando um negócio aqui, aí me veio uma frase de Beda Venerável, eu gostaria de deixar aqui para todo mundo pensar. Os 3 segredos do fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Todo mundo para ele, vai. Que é o que nós aqui fazemos. A gente começou a ensinar o que a gente sabia, né? E é um dos meus arrependimentos com compliance, porque eu comecei a ensinar conduta, compliance. Agora não posso mais atravessar fora da faixa, não posso estacionar na vaga de idoso, não posso comprar nada sem nota, porque sempre tem alguém que acha isso do nada. Então minhas filhas são top em compliance, porque elas controlam o tempo inteiro essas coisas. E o principal ponto, que é aquela história, quando a gente não sabe, a gente vai lá e pergunta, arrasta, né? escuta e vai tentar entender, sabe? Então, assim, eu acho que todos que estão, né, assistindo, tenha isso. Né? Cada vez que você ensina o que você sabe, a gente às vezes percebe que está fazendo errado, né? Aí você vai lá e ensina a fazer o certo e muda o seu jeito de fazer. Né? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, esse é só o recado aqui, porque quando o Laje falou isso, eu falei assim, nossa, veio o B daqui, eu falei, preciso passar esse recado, né? Porque é um mantra para mim. Né? Eu acho que é para todo mundo. É muito bom. Pessoal, muito obrigado a vocês. Muito bom. Né? Obrigado ao Fabiano, que está ali nos bastidores, como sempre. E obrigado a Juliana também, que está ali nos bastidores, né? Vai chegar um pouco mais tarde em casa. A Live Universe por ter aberto o espaço aqui para nós. Um espaço que vai ser, daqui para frente, uma rotina. Ok? Então, para fechar, o soquinho tradicional que a gente sempre fecha aqui os episódios. É isso aí, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau. E mais uma vez gostaria de agradecer aos nossos parceiros estratégicos, que é a NCSA, que é o escritório jurídico que dá todo o suporte para a BRAP, ao Instituto Prevenir Perdas, que é o braço acadêmico da BRAP, a VIPTech, né, que gerencia e administra o nosso site, e a LocalWeb, que é a plataforma do nosso e-mail marketing. Mais uma vez, obrigado a todos vocês.